Álcool, número de jovens atendidos pelos bombeiros cresceu no carnaval. Coronavírus em Minas, 5 cidades confirmam pacientes em observação. Número de casos suspeitos pode chegar a 12. Turismo internacional em baixa, coronavírus e dólar alto afetam viagens. Polícias do meio ambiente e rodoviária fazem balanço dos trabalhos realizados no período de carnaval. Operação resulta na apreensão de 2 aviões supostamente usados para tráfico de drogas em Luislândia do Oeste. As notícias de João Pinheiro e do Estado você acompanha agora no Jornal da Noroeste. Olá! A Polícia Rodoviária Estadual intensificou os trabalhos de fiscalização neste período de carnaval. Apesar dos números das rodovias federais serem de 12 mortes e 178 acidentes de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nas MGs que circundam João Pinheiro, tudo foi tranquilo. O balanço nosso foi muito positivo, né? Nós estivemos aí empenhados desde a última sexta-feira, no dia 21, até ontem, na quarta-feira, nessa Operação Carnaval 2020. Assim como toda a Polícia Militar em todo o estado de Minas e os demais órgãos que trabalharam conosco, aqui, por exemplo, aqui nós tivemos muito apoio do DR, né? Nós fizemos operações aí, diversas operações durante esses 6 dias, num total de 24, onde nós abordamos e fiscalizamos mais de 1.000 veículos, né? Tivemos também aí todo o nosso efetivo empenhado dioturnamente durante esses dias e, graças a Deus, não tivemos nenhum registro de nenhuma ocorrência de segurança pública, como furto, roubo de carga, assalto, e também nenhum registro de acidentes em todo o perímetro aqui de João Pinheiro, Brasilândia e Santa Fé, que é o nosso trecho atual. E o que se deve a isso, né, sargento? A gente sabe que é uma época onde esse tipo de acidente é mais comum, até por causa do uso, do abuso de bebida alcoólica e tudo, mas o que se deve a essa diminuição desse índice aqui na nossa região? Eu acredito, é o resultado do nosso trabalho, né? Está dando fruto. Eu acredito de uma maior conscientização dos nossos condutores, né? A cada dia mais a gente está explicando para eles, mostrando para eles as dificuldades que o trecho nosso apresenta e eles estão mais responsáveis. Tanto é que os números têm só caído. Graças a Deus, eu acredito que vão fechar o ano de 2020 com um índice de acidente menor do que o do ano passado, que já era bastante benéfico. Por exemplo, em todo o ano passado, no município de João Pinheiro, nós tivemos apenas 3 acidentes com vítimas. Tivemos um problema um pouquinho maior em Brasilândia, que foi em torno de 11% devido ao perímetro urbano. A rodovia corta o perímetro urbano, ali temos um problema maior, mas já estamos trabalhando com foco nesse local, com operações localizadas, e esse ano, por exemplo, não registramos nenhum acidente nesse local. E agora vamos falar um pouquinho, né, da nossa realidade da BR MG-181. A gente sempre lembra, mas é sempre bom estar batendo nessa tecla, né? Uma rodovia que não permite erros. Com certeza, eu sempre gosto de relembrar isso aos nossos usuários, né? É uma rodovia bastante estreita, ela foi construída com um traçado um pouco complicado, alguns locais com aclives acentuados, curvas bastante sinuosas, bastante fechadas, né? Não há acostamento na maioria dos lugares, então ela não permite erros. Você vai utilizar essa rodovia, tem que estar ciente disso, né? Reduzir a velocidade, não abusar nas curvas, cuidado nas ultrapassagens, para que não seja surpreendido aí com um acidente numa hora imprópria. E um balanço do carnaval diz respeito aos atendimentos do Corpo de Bombeiros. Foram quase 4.000 ocorrências só em Belo Horizonte, a maioria por excessos de bebida alcoólica e drogas. Pois é, esses números da folia constatam uma realidade que tem durado o ano todo. Os jovens estão bebendo muito. Entre as regras do carnaval está lá, cuidar do amigo que der PT. PT é perda total. Na linguagem popular significa beber até passar mal. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. O incentivo ao consumo de álcool está nas músicas, nas brincadeiras, nas propagandas. Durante o carnaval, muita gente passou do limite. Pulei muito, dei PT, minha filha... Tá amigo seu dando PT por aí? Sim. Inclusive, eu cuidei de muita gente assim. O pessoal bebe em excesso em qualquer época do ano. O carnaval é só desculpa mesmo. Desculpa pra beber um pouquinho a mais. Um pouquinho muito a mais, né, na verdade. Infelizmente, ainda mais os jovens. Eu sou jovem,
Eu sei como é que é. Pois é, depois que passa, vira história e pode até parecer muito engraçado, mas quem bebe em excesso está se expondo a vários riscos. Neste carnaval em Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros atendeu a 921 ocorrências e a maioria delas, 73%, eram relacionadas ao consumo excessivo de álcool. Todos os dias de carnaval, a nossa principal ocorrência atendida foi o consumo excessivo de álcool e outras drogas, principalmente entre jovens entre 16 e 25 anos. Uma preocupação dos bombeiros é que quem bebe demais pode literalmente cair. E isso não é bobagem, viu? O acidente pode causar traumas e até ser fatal. Quando chegava simplesmente com o uso excessivo de álcool, é uma ocorrência de simples conduta. Porém, muitos desses jovens, eles entravam num teor alcoólico tão grande que eles literalmente caíam. E quando eles caíam, a ocorrência passava de uma simples conduta para uma ocorrência mais grave, uma ocorrência de trauma. Muitas das vezes um trauma de face, às vezes um traumatismo craniano. Tivemos jovens que perdeu os dentes da boca ao cair, né, com traumatismo de face. E aí essa ocorrência transforma numa ocorrência um pouquinho mais grave e que pode levar um dano permanente ou até mesmo o óbito. Nós não tivemos, né, nenhum óbito no carnaval, mas é uma ocorrência que poderia ter um desfecho pior. E com tantos malefícios, por que o consumo de álcool é tão comum? A psiquiatra explica que ele é muito tolerado socialmente e também causa uma sensação de prazer no corpo. O jovem ele já tem um cérebro mais impulsivo. Se somar o uso do álcool, aumenta mais ainda o risco de comportamento violento. De fato, as estatísticas que a gente teve em termos de ocorrência aqui em Belo Horizonte, elas são compatíveis com o que a gente vê no Brasil. Realmente o consumo de álcool em jovens aumentou. Coincidentemente, a mortalidade em jovens aumentou e as tentativas de suicídio também aumentaram. E para quem acha impossível se divertir sem beber, a sugestão é fazer um teste. Muita gente se surpreende. Eu acompanho algumas pessoas que estão em acompanhamento nutricional e decidiram não beber. O depoimento é que elas conseguem se divertir independente de ter ou não o uso de álcool, né? Depois do intervalo, coronavírus em Minas, 5 cidades confirmam pacientes em observação. Turismo internacional já é afetado pelo vírus. Sua visão merece cuidados especiais. Por isso, a Ótica Vigor lhe oferece as melhores marcas em óculos. Ótica Vigor, cuidando dos seus olhos. Você pode ingressar em um mundo de oportunidades. Não espere mais. Vem aí o Vestibular FCJP, com início das aulas em agosto desse ano. Faculdade Cidade de João Pinheiro é sinônimo de educação personalizada, mensalidades acessíveis e as melhores notas nas avaliações do MEC. Você é nossa prioridade. Você é o que realmente importa para nós. Conheça o financiamento social sem juros, o projeto empresarial e muito mais. Acesse fcjp.edu.br. Life Center e doutora Sabrina Demétrio, dermatologia clínica e estética, profissional completa, equipamentos modernos e métodos de última geração, programas de rejuvenescimento, tratamentos de cicatrizes, estrias e celulites, botox, preenchimento, microagulhamento e muito mais. Invista em você com segurança e responsabilidade médica. Doutora Sabrina Demétrio, dermatologia clínica e estética. Embalagens e Laticínios Oliveira, sacolas, copos descartáveis, queijos, bebidas, bomboniere e muito mais. Entregamos a domicílio. Minas Gerais contabiliza pelo menos 12 pacientes com suspeita de infecção por coronavírus, de acordo com prefeituras de 6 cidades. Oficialmente, o estado confirma 5 pacientes em investigação. Os casos vão continuar monitorados pelas autoridades de saúde até que os resultados dos exames sejam liberados. Em Viçosa, na Zona da Mata, uma mulher que esteve na Tailândia apresentou sintomas leves da doença e está internada em área isolada do Hospital São Sebastião. Vamos ver como está a situação em outras localidades. Aqui em Montes Claros, as autoridades e profissionais de saúde monitoram o estado clínico de jovem de 18 anos que apresentou sintomas leves de infecção respiratória. Ele é suspeito de estar infectado pelo coronavírus porque retornou da Itália há 11 dias e passou pelos aeroportos de Roma, Turim e Milão.
O paciente teve alta do hospital, mas segue em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde aguarda os resultados dos exames enviados para a Fundação Ezequiel Dias. A vigilância epidemiológica da cidade informou que esse é o único caso repassado ao estado. A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia disse em coletiva de imprensa que pelo menos 8 pessoas estão com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Entre esses casos, 2 estão internadas na rede privada e uma delas, uma mulher de 28 anos, está em observação no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Todos esses casos foram pessoas que viajaram para a Itália especificamente e que voltaram com algum sintoma gripal. Por isso, eles são casos suspeitos. Aqui em Lavras, a mulher com suspeita de ter contraído coronavírus segue em isolamento domiciliar. Ela esteve na Ásia recentemente e quando chegou aqui na cidade, ela sentiu alguns sintomas e procurou o Hospital Vaz Monteiro aqui da cidade. A funcionária que recebeu a ligação dela logo entrou em contato com os profissionais de saúde que estiveram na casa dessa mulher, fizeram todo o procedimento, o protocolo exigido pelo Ministério da Saúde, fizeram a coleta do material e que já foi encaminhado para a Fundação Ezequiel Dias aí de Belo Horizonte. Nós não sabemos qual é o estado de saúde dessa mulher, ainda não foi divulgado, também não sabe quem é, o nome, onde ela mora, mas o prefeito aqui da cidade gravou um vídeo, na verdade, nas redes sociais, acalmando a população e dando informações sobre este primeiro caso suspeito aqui em Lavras de coronavírus. Bem, já os 3 pacientes que foram levados de Varginha para Pouso Alegre permanecem internados, mas com um quadro clínico estável. Eles estiveram recentemente na Itália e apresentaram sintomas relacionados à infecção de vias aéreas. De acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital Samuel Libânio, os pacientes foram isolados e a coleta do material também já foi realizada e enviada para a FUNED. Lisa Favro, de Lavras, sul de Minas, para o Jornal Minas. Coronavírus e dólar alto, uma dupla que está causando impacto no turismo internacional. Quem tem viagem marcada para os locais que registraram expressivos números da infecção está com receio. Mas o Procon garante que os cancelamentos e alterações não poderão ter custos para o consumidor. Suelen já percorreu a Europa e ia levar o Luigi para viajar pela primeira vez em setembro. A família planejou a visita ao velho continente e o roteiro incluía a Itália. Mas o coronavírus barrou os planos. Por causa de uma questão de um vírus, altamente fatal, várias mortes inclusive que nós já vimos acontecendo, em vários países. E é melhor então a gente agora nem tentar ir lá, pensando sobretudo no neném das nossas vidas também. A família está seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta diz que o ideal é pensar bem antes de viajar para regiões afetadas. Agora, quando eu falo a regra do bom senso, se você não tem por que ir para Lombardia, por que ir para Lombardia? Vou lá para olhar? Não, eu vou passear. Aí eu prefiro passeio no Hemisfério Sul. Cachoeira de Itapemirim, Niterói, Foz do Iguaçu, Campo Grande, É mais as Pampas, a Serra Gaúcha, mais uma razão para você fazer turismo interno no Brasil. Na Itália, o coronavírus infectou mais de 600 pessoas. 14 morreram. A maior parte dos casos está no norte do país. Apesar disso, o governo italiano tenta tranquilizar os turistas. O ministro das Relações Exteriores diz que não é necessário cancelar as viagens. O país está funcionando. Nossas crianças estão indo para a escola, diz Luigi Di Maio. A valorização do dólar nas últimas semanas já estava influenciando o mercado de viagens internacionais. Agora, o coronavírus também tem peso importante na decisão. A doença traz medo, frustração e prejuízo para quem vive do ramo. Na agência de viagens, houve pedidos de cancelamento, principalmente para a Itália, durante essa semana. Nas negociações, o medo é geral e o reflexo é imediato. Quando a gente pensa numa companhia aérea que tem um voo 100% ocupado, que está indo, vamos supor, para Roma, e agora ele tem que cancelar a operação devido ao surto de coronavírus na Itália. Então nós já estamos pensando aí de cara em um participante da cadeia da viagem, um prejuízo aí de milhares de dólares, pensando num voo só. E aí a gente tem a cadeia da hotelaria,
os fornecedores de traslados, transportes em geral. Nós temos a parte dos serviços da agência de viagem também, que acaba sendo prejudicado, porque a gente acaba tendo que ou reembolsar o cliente, ou direcionar o tempo de uma demanda que poderia estar sendo direcionada para um processo de venda. A gente está resolvendo esses problemas com os fornecedores. Para o coordenador do Procon Assembleia, o medo do turista de viajar para a Ásia, para a Itália e até mesmo para países vizinhos da Europa é legítimo. O entendimento é que a remarcação ou cancelamento da viagem para regiões afetadas pela doença não podem ter multa. Mas tem empresas que não concordam e estão sendo notificadas pelo órgão. A partir do momento em que o consumidor não consegue um acordo junto com o fornecedor, seja ele a agência de viagens, a empresa aérea, o hotel, ele deve, com esses documentos, procurar o PROCON do seu município ou procurar o Poder Judiciário para garantir aí o cancelamento ou o adiamento da sua viagem sem o ônus de ter que pagar a multa rescisória. A seguir, Polícia de Meio Ambiente intensifica os trabalhos em João Pinheiro no período de carnaval e faz balanço. Mendonça Contabilidade, contabilidade empresarial e rural, contabilidade gerencial, profissionais capacitados, certificado digital, contabilidade rural, correspondente Caixa Aqui, 18 anos de dedicação a nossos clientes. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Funerária São João Batista, uma empresa genuinamente pinheirense que há mais de 4 décadas está ao seu lado nos momentos mais difíceis. Equipe qualificada, carros novos e adaptados, ônibus para transporte familiar durante o cortejo e para os associados, banco de cadeiras de rodas, banho, muletas e andadores. Funerária São João Batista, agora em sede própria para melhor lhe atender. Avenida Dona Zica, no centro da cidade. Plantão 24 horas. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Por isso, a Ótica Tavares oferece o que há de melhor em óculos de sol e de grau. Ótica Tavares, ao lado do Fórum, 3561-1968. Agrominas, onde você encontra tudo o que precisa, desde ração até uma grande linha de produtos veterinários, sempre com qualidade, bom atendimento e os menores preços. Venha para Agrominas, a casa do fazendeiro. A CEMIG informou que está fazendo a abertura parcial das comportas da usina hidroelétrica de Três Marias nesta sexta-feira. A medida foi tomada devido às fortes chuvas registradas no período de carnaval. A última vez que isso ocorreu foi em janeiro de 2012. A operação deve ser mantida pelos próximos 15 dias e está sendo divulgada para que eventuais problemas relacionados às inundações possam ser evitados. O reservatório está com 88,6% da capacidade e fica no Rio São Francisco. O feriado prolongado também foi de trabalhos intensos para a Polícia de Meio Ambiente. Pois bem, a Polícia Militar de Minas Gerais, através do policiamento ambiental, desencadeou aqui em João Pinheiro, todo o período carnavalesco, operações nas estradas vicinais, levando tranquilidade para os usuários e os moradores da zona rural também. Então a Polícia Militar aqui de João Pinheiro estava presente aí nesse período carnavalesco, toda a equipe nossa de policiamento ambiental empenhada em levar tranquilidade para quem estava transitando e os moradores da zona rural. E os resultados desta operação? Durante o período período carnavalesco, foi realizado diversas abordagens, a veículos, verificando as condições dos veículos, se o veículo tem alguma passagem de roubo ou furto, verificando ali o usuário daquela via, as pessoas que estavam ali transitando, com consultas de prontuário, ver se a pessoa tem alguma passagem, aquelas pessoas que ela levantava diversas suspeitas da fiscalização, E tivemos também a apreensão de uma arma de fogo sem registro, essa arma de fogo foi recolhida e entregue à Delegacia de Polícia Civil. E nós conversamos em off sobre a importância do registro, para ter a posse dessa arma. Eu gostaria que você nos falasse então de como é importante, mesmo aquelas pessoas que têm esse registro, que entrem com o tempo hábil para não deixar esse registro expirar e ela correr o risco de ser implicada em algum crime.
Pois bem, para essas armas de fogo ela ser legalizada, a pessoa tem que ter o registro da arma e para ficar na posse dela, na sua residência, né? Para ela conduzir uma arma de fogo, ela precisa ter o porte de arma de fogo. Então, esses são os meios legais para a pessoa ter uma arma de fogo. Então, a pessoa comum, o cidadão comum, ele pode requerer um registro de uma arma de fogo, comprar essa arma de fogo depois que ser autorizado o registro perante a Polícia Federal. Aí ele faz esse registro dessa arma e tem que acompanhar o vencimento, todos os requisitos para permanecer com essa arma de fogo. E ele, caso esteja vencido, ele implica no crime de posse ilegal de toda forma. Pois bem, aí venceu o registro, né? Somente foi do anterior ao ano 2019, e já tem que procurar fazer a renovação. Do 2019 para cá, o registro agora, automaticamente, ele é válido por 10 anos. Então, a pessoa fica atenta com os vencimentos. Uma operação que durou toda esta sexta-feira resultou na apreensão de 2 aviões que vinham da Bolívia e eram usados supostamente para tráfico de drogas. Eles foram apreendidos em Luislândia do Oeste. Mais informações com o Major Elias, da 16ª Região da Polícia Militar. Bem, hoje pela manhã, a Polícia Militar, lá no trevo de JK, né, o trevão que vai para Pirapora, a Polícia Militar teve informações de que havia alguns indivíduos em atitudes suspeitas circulando lá desde sexta-feira. E hoje pela manhã, os policiais militares, eles abordaram 3 indivíduos, né, eles eram 5, e eles eram oriundos do estado do Pará. Eles foram abordados, 2 com documento, 1 sem documentos, e aí já começou a levantar suspeitas. E dentro do carro foi encontrado 3 GPS. E os policiais leram esse GPS, indicava que um avião estava deslocando da Bolívia e iria pousar numa fazenda ali próximo ao trevo de JK, a 80 quilômetros de João Pinheiro. Aí os policiais começaram a conversar, né, acionaram lá Belo Horizonte, né, o BOP, e esse pessoal desceu para cá e agora à tarde, né, dentro de 15 minutos atrás aí, localizaram o avião, né, e os 5 homens, já tinha 3 presos, né, mais 2 foram presos e nota 10. E assim nós encerramos a edição do Jornal do Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.